E se liga só como a lenda do Flamengo, Zico, veio às redes sociais simplesmente falar sobre a influência do Filipe Luís na equipa do Flamengo, sobre a capacidade que ele teve de recuperar o Gabigol e muito mais, que causou um pouco de polêmica com Mário César nos canais da Jovem Pan. E eu quero saber também a tua opinião nos comentários. Me ajuda a chegar aos 5 mil inscritos o mais rápido possível, então se inscreve nesse canal com notícias de todos os clubes do Brasil em grandes jogos. Se liga só nisso. De Gabigol, eu sei que você tem uma relação pessoal com ele, né? Marcos Braz disse ontem numa entrevista que já vê uma possibilidade de renovar depois de toda aquela crise e tudo mais. Você vê Gabigol de volta agora, né? Já encaixado nesse elenco de Filipe Luís e com camisa 10? Se não Gabigol, quem seria o camisa 10 do Flamengo hoje, hein? Eu acho que a camisa é o que menos importa. O que importa é ele jogar e ter uma continuidade de jogos por tudo que ele fez no Flamengo. Então... Mas e as rusgas extra-campo? Ficam pra trás? Tem perdão? Não, mas o treinador, o problema dele, acho que era só com o Tite, né? E do Tite com ele e ele com o Tite. Então, eu acho que foi muito chato aquilo que aconteceu no caminhão, da maneira como ele falou, a respeito do treinador da seleção brasileira. Então, aquilo ali também você tem que se colocar no lado do... A camisa do Corinthians. Camisa do Corinthians é o que... Eu acho que isso não significa nada. Tá. Porque você cansa de ver jogadores aí de outros times com a camisa do Flamengo. Se for do Zico, então... E você não vê... Alguém falou alguma coisa do Vinícius Júnior quando estava ele jogando no Real Madrid, ele estava torcendo no Maracanã com a camisa do Flamengo? Né? Daquele centroavante da Alemanha, que botou a camisa do Flamengo para poder o Flamengo apoiar a Alemanha na Copa do Mundo? 2010. 2010, o português lá que joga no Milan com a camisa do Flamengo. Então, sabe, eu acho que aquele momento era o momento do Gabigol, não era legal. Se ele estivesse fazendo gol, botasse a camisa lá de qualquer uma, aí não tem problema. Eu tenho digamos assim, maior respeito pelos times com quem eu joguei, já vesti camisa do Vasco, do Fluminense, não fez problema nenhum. Entendi. Entendeu? O importante é o que você está fazendo com o Flamengo. É verdade. Né? Não vejo isso, a camisa é o que menos importa. Pode ser um cara, um marco dentro da nossa parada que a gente está falando de treinador de futebol jovem, porque se ele entrar e fizer um grande trabalho no Flamengo, eu acho que as pessoas vão começar a olhar... Bem lembrado. Assim, pô, esse cara chegou... Porque o que eu percebo do Felipe só... É verdade. A questão de relacionamento com ele foi muito forte com o Flamengo. Os caras têm muito... Porque o futebol na América do Sul é muita emoção. O jogador sul-americano é diferente do jogador europeu. Eu acho que um dos grandes lances do Filipe Luís foi de realmente chegar com pouco tempo que você falou, e os caras já conheciam ele, a confiança. Sim. O cara concentrava no corte dos caras. E aí veio toda a capacidade dele de colocar as coisas como ele deve estar colocando, com muita tranquilidade, colocando cada um na sua posição, e a coisa flui. Eu acho que o Felipe pode ser um cara que abre as portas aí para Maurício Copertinos da vida, para outros profissionais que estão na nossa correria, para as pessoas abrirem o olho e falar, pô, de repente, o Felipe pode ser um cara, um marco dentro da nossa parada que a gente está falando de treinador de futebol jovem, porque se ele entrar e fizer um grande trabalho no Flamengo, eu acho que as pessoas vão começar a olhar... Bem lembrado. Assim, pô, esse cara chegou... Porque o que eu percebo do Felipe só... É verdade. A questão de relacionamento com ele foi muito forte com o Flamengo. Os caras têm muito... Porque o futebol na América do Sul é muita emoção. O jogador sul-americano é diferente do jogador europeu. Eu acho que um dos grandes lances do Filipe Luís foi de realmente chegar com pouco tempo que você falou, e os caras já conheciam ele, a confiança. Sim. O cara concentrava no corte dos caras. E aí veio toda a capacidade dele de colocar as coisas como ele deve estar colocando, com muita tranquilidade, colocando cada um na sua posição, e a coisa flui. Eu acho que o Felipe pode ser um cara que abre as portas aí para Maurício Copertinos da vida, para outros profissionais que estão na nossa correria, para as pessoas abrirem o olho e falar, pô, de repente... É tudo radical, é tudo extremo, dificilmente você tem algo equilibrado. Isso traz audiência, isso traz retorno, isso dá dinheiro, dá clique. Então as pessoas ficam berrando, gritando, né? O que foi a passagem do Tite pelo Flamengo? Na minha opinião, um final terrível, uma Libertadores horrorosa, mas no cômputo geral foi uma passagem razoável. Ele foi campeão carioca, né? Ele chegou até essa fase da Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras, eliminou o Bahia, né? Deixou o time em quarto no Brasileiro, com um jogo a menos. Não é uma colocação ruim.
Tá aquém? Tá aquém, claro que tá aquém. Esperava-se do Flamengo, tá ali brigando, liderando, junto ali e tal. Por erros dele e do clube. Sempre vou lembrar, o Flamengo jogou com o Palmeiras na quarta-feira, ganhou 2-0 no Rio de Janeiro, Copa do Brasil. No sábado, depois o time reserva contra o São Paulo. Alguém acha que foi decisão do Tite? Foi decisão do clube. E o Tite pecou porque ele tinha tamanho para dar uma de Jorge Jesus ali e falar assim, eu não vou abrir mão, como falava o português, eu quero a liga, não quero a taça. E colocar o time titular contra o São Paulo e o time possível contra o Palmeiras. Podia ser rebaixado, ser eliminado. Paciência. É do jogo, você vai ter que fazer escolhas. E ele fez as escolhas que a chefia mandou. Ele foi obediente. Ele é um técnico que tinha tamanho para chegar ali e falar, não, eu vou brigar pelo campeonato. Ele era líder do campeonato com jogo a menos. Como você coloca um time reserva, fora de casa, contra o campeão da Copa do Brasil, né? Líder com jogo a menos. Ali o Flamengo falou assim, o brasileiro é secundário. Foi o recado que foi mandado. É claro que havia muito interesse, há interesse de ganhar uma taça antes da eleição. Talvez por isso mesmo a diretoria acha que a Copa do Brasil tinha que ter prioridade. Talvez eles imaginem que uma eliminação para o Palmeiras poderia atrapalhar os planos eleitorais, inclusive de candidato a vereador, como foi o caso do Marcos Braz. É possível pensar um monte de coisa, né? Mas o Flamengo abandonou e ele errou aí. Mas tudo ruim, tudo não é verdade. Isso é assim, simplesmente você... para mim não tem análise aí. Aí só tem o quê? Você fica vociferando um monte de coisa. Gritando, então como faz o Thiago? Faz um monte de gente. Você não analisa, você não esmiuça, entendeu? Teve alguns jogos razoáveis, alguns jogos bons, jogos ruins. A Libertadores, isso sim, foi um horror, péssimo. Perdeu 2 vezes para o Bolívar, uma para o Palestino e uma em casa para o Peñarol e ficou 167 minutos perdendo para o Peñarol de 1-0 no agregado, não foi capaz de fazer um mísero gol. Culpa só do Tite? Claro que não. Culpa da diretoria, culpa dos jogadores. Também, é óbvio. Vou falar do São Paulo de novo. Tem gente agora falando que o Zubeldia perdeu o pênalti. O Zubeldia perdeu o gol sem goleiro ou foi o Caleri? Quer dizer, a culpa toda do técnico. A culpa também é do Zubeldia, pela eliminação do São Paulo, também é dos jogadores. Também tem parte da diretoria, claro. O Flamengo é a mesma coisa. Então, quando você coloca toda a culpa no Tite, você isenta os jogadores que são responsáveis também pelo fiasco na Libertadores e a diretoria. Reparem que no dia seguinte, dias depois, logo depois, no dia seguinte, o Tite foi demitido, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia, já apareceu o Felipe Luiz desfilando pelo CT as imagens da Flá TV do Marcos Braz do lado dele. Tá tudo bem. A história é que pela manhã já demitiu o Tite. Aí à tarde... E aí 7 da manhã já teve o comunicado do Felipe Luiz. E à tarde teve a imagem, já estava nas redes. O Marcos desfilando. Aí apresentaram o Felipe Luiz numa coletiva no outro dia. Foi no dia seguinte. Estava lá o candidato da situação, o presidente, o Marcos Braz. Então o candidato a vereador, todo mundo lá. Ou seja, opa, tá tudo lindo agora. Cara, mas a eliminação para o Peñarol foi há 5 dias. Parece que não houve nada. Então, quando você fica apontando... Isso é uma tolice. Desculpa, isso é pouco inteligente. Se você torce pelo Flamengo e você pensa assim, você não está prestando atenção. Você está ajudando a fazer uma cortina de fumaça, botar a culpa num cara só que tem a responsabilidade dele, que é o técnico demitido, e você isenta todo mundo. Jogador entrando fora de forma em campo, jogador que se arrasta em campo, jogador que não joga nada há 2 anos, tem de tudo ali. Que perde o gol na chance de marcar no final. Então, tudo é culpa do técnico. Não é só do técnico, evidente que não. E o Felipe Luiz fez 2 jogos. 2 jogos. O primeiro, muito parecido com o roteiro dos jogos do Tite, do ponto de vista do comportamento da equipe. Cria, perde o gol e cedendo chances ao Corinthians no segundo tempo. 2 bolas na trave, bola que o Léo Pereira tirou, que já ia entrando. Primeiro tempo, não. O Corinthians praticamente não fez nada. Teve um justo garro. Segundo, já mudou. Então foi um time vulnerável, né, e que perdeu muita chance. Esse é o roteiro do Tite e de outros técnicos. Que marcou pressão, o Flamengo marcou pressão alta com o Tite, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com outros técnicos. Isso não é uma novidade. Claro, tem alguns ajustes. O time joga com os meias mais próximos. É verdade. Lá, o Gerson, Pulga, Arrascaeta, De La Cruz estão jogando mais próximos uns dos outros. A natural mobilização e motivação que o novo técnico traz. Ele conhece os jogadores, jogou junto com a maioria deles. A torcida gosta dele. Então tem todo esse cenário que ajuda.